Boa noite. Oi, Bruna. Boa noite. Vamos lá, gente. Esperar nossa convidada, a Beatriz. Boa noite. Oi, Yara, Alcione, Amanda. Oi, Cris. Olha só, gente, coisa mais querida, minhas ex-colegas, colegas, tudo aí. Tô esperando a convidada para a gente poder começar a nossa conversa. Oi, Sabrina. Sabrina, minha colega do Unificado. Olá, gente. Vocês têm alguns apelidos aí, eu às vezes eu não consigo pronunciar aqui, tá? Mas eu reconheço pela fotinho. Boa noite. Oi, Elisângela, Daia, boa noite. Tô esperando a convidada. Vamos falar de quem quer compartilhar aí sobre o chão da escola, sobre suas experiências, transformações. Oi, Cris! Tudo? Que bom te ter aqui, pertinho. Sim, vai ficar gravado, Kátia. Todas as outras, gente, se vocês quiserem ver, tá? O Cimeia convida, a ideia do Cimeia convida. Michele te apresentou e agora te sigo direto. Ai, que legal! A ideia do Cimeia convida, gente, é convidar pessoas que têm experiências para compartilhar com a gente, tá? Histórias da escola, da gestão ou da docência, tá? Então, toda quarta-feira, princípio quarta-feira, sim, vai ficar gravado, tá, Eliana? Sempre gravado, tá? Tem outras. Oi, querida, tudo? Tem outras lives gravadas também aí no Instagram, tá? Eu só preciso achar a nossa colega. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui. Então, vamos lá. Deixa eu tentar achar. Oi, Michele. Gente, toda a galera do grupo aí, do grupo do Whats. E aí, daqui a pouquinho a gente já começa a conversar. Oi, Renata, Alessandra, Josineide. Ah, Beatriz, tu tá aí já? Tá bom, Sabrina, boa aula. Boa aula, gente. Então vamos lá, deixa eu ver aqui então se eu consigo. Cadê a Beatriz? Aqui. Aqui. Acho que vai dar certo, Beatriz. Acho que agora eu vou conseguir te colocar aí, vamos ver. Oi, Beatriz. Oi, tá conseguindo me ver? Deixa eu vir aqui. Deixa eu... É, primeira vez em live. Acho Agora eu não que. tô conseguindo ver, agora eu tô conseguindo ver as mãos de alguém. Ah, é do ajudante do dia. Agora sim, agora sim, agora sim. Ai, gente, que legal. Que legal Só que deu certo. eu que não estou me vendo. Não tá te vendo. Como Não assim? estou me vendo. Deixa eu ver aqui. Está no celular? Estou no celular. Tu vê Peraí. quem? Só você. Deixa eu ver Gente, aqui. vocês estão vendo a Beatriz ou só eu estou vendo? Só digam aí. Se vocês estiverem vendo a Beatriz, tá tudo bem. Ver aqui. Tá me vendo? Ah, Deu o certo? meu ajudante do dia vai Vai dar um jeitinho. Vai dar um jeito aqui. Deixa eu ajustar aqui o. Pronto. Então
Então tá bom. Gente, a Beatriz. Ah, tá vendo as duas. Ah, então tá bom. Isso, é. Tá ótimo. Vamos ajustar aqui. Então, eu Aí, vou apresentar a Beatriz enquanto ela se ajusta ali, né? Porque a gente tem isso. 1 hora, vocês sabem, quando o assunto tá bom, a gente tem que desligar tudo para salvar a live. Mas vamos lá, gente. Oi, Natália, tudo? Que frio, né, Sabrina? Muito frio. Olha aqui, ó. Tô de cobertorzinho nas pernas. Quem é do Rio Grande do Sul vai entender. Olha lá o jeito que tá a Beatriz, ó. Beatriz É, não tá tá. com frio. Não, tá quentinho aqui. É quentinho. Então, aqui faz muito frio, né? E aqui o frio é intenso sempre. Então, vou apresentar a Beatriz para vocês, gente. A Beatriz é professora, tá? Ela é formada em pedagogia e artes visuais. E ela é de São Paulo, né, Beatriz? De São Sim, Paulo, da Rede Pública de São você me Paulo. vê. Isso, e ela vai compartilhar o que vem fazendo ela despertar para as mudanças da sua prática na educação infantil. Ela vai falar dos desafios do percurso. Para quem entrou agora, gente, boa noite, tá? Eu já falo um pouquinho sobre a ideia dessa live, tá? Ela vai falar um pouquinho dos desafios do percurso, dos estudos sobre o cotidiano com as crianças, das mudanças que ela vem vivendo na prática, né? Sobre a sensibilidade do professor, sobre como ela vem se constituindo professora. A gente sempre está nessa construção, né? Mas ela vai compartilhar então com a gente. E do envolvimento dela com os estudos de uma educação antirracista. Então, a Beatriz, eu não a conheço pessoalmente, mas conheço ela dos encontros formativos que nós fazemos, né, Beatriz? E Sim, e ela tem compartilhado alguns anseios e também algumas mudanças na prática dela. Então, a ideia dessa live, desses encontros do CIMEA Convida, né, é justamente convidar aqueles que estão vivendo experiências bem bacanas. Muitos estão, né? A gente vai fazendo escolhas assim, mas vivendo experiências na escola, seja um gestor, seja um professor, e para essas conversas, dando voz a quem está na sala, dando voz a quem está vivendo essas experiências, né? Então, falar dessas delicadezas, dessas transformações, desses detalhes, eu sempre penso que é muito válido, isso aproxima muito a gente como professor, né? Aproxima um do outro. A gente constrói uma rede de apoio. A Michelle aí, ó, foi a primeira a participar do CIMEA Convida, tá aí. E aí eu abro essa conversa falando dessas miudezas, desses detalhes, dessa sensibilidade que a Beatriz vai falar, com o Manuel de Barros, quando ele diz, muito conhecido, né, mas muito lindo. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Então, Manuel de Barros que fala dessas minúcias, desses detalhes da infância, né? Para abrir essa nossa conversa com a Beatriz. E aí a Beatriz pode iniciar a fala dela, então, de que lugar ela fala, e contar um pouquinho a experiência para a gente se inspirar, tá bem? Seja tá. bem-vinda, Beatriz. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada, Cimeia, pelo convite. Eu acho muito importante esse momento de partilha, né, de uma situação de pandemia, de caos, a gente poder estar ali partilhando, aprendendo, reaprendendo algumas práticas, né? E esse grupo, ele é muito rico, né? Essa rede de apoio, ela é muito importante nesse momento, né? Porque a gente precisa estar ativa, né, construindo novos saberes, a educação não parou, né, nós estamos aí com um trabalho remoto, cada estado se organizando do seu jeito, tem suas complexidades, né, eu fico muito feliz de estar podendo aí conversar com vocês e articular aí novos pensamentos, né. Eu entrei na rede de São Paulo há pouco tempo, né, do município de São Paulo, sou professora de SEI, e me deparei, assim, com um universo completamente diferente, né? Fiquei 12 anos na mesma instituição, uma instituição particular, cheia de recursos, e
quando eu saí dessa instituição, caí de paraquedas da rede municipal e vários desafios, né? No primeiro momento, fiquei só observando algumas práticas, me identifiquei com umas, com outras nem tanto, e me senti um pouco perdida nesse percurso, né? Porque eu não me identificava com algumas práticas que eu estava observando. E foi me gerando uma angústia. Falei, que caminho seguir? Né? Quais são os meus princípios? Né? Qual é a minha concepção de criança, de espaço escolar? E fui buscando meus pares, né? Conversando com algumas professoras, procurando uma rede que eu me encontrasse. E aí uma amiga me apresentou a sua página, eu comecei a ler, e a partir da sua página eu comecei a acompanhar outros professores potentes na rede, que compartilham seus saberes. E fui estudando, né? Como você falou com a Adriana, né? A gente precisa embasar a nossa prática. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa ler, precisa buscar, entender que caminho que a gente quer seguir. Não é fácil. Não é fácil. O Brasil, ele tem um histórico de uma educação centralizadora, né? Onde o professor controla o saber e o pensamento dele na educação, em grande parte, é de controlar as crianças. E para romper essa estrutura é difícil, né? Nós temos muitos professores que estão nesse movimento de um espaço de escuta, de diálogo com as crianças, mas nós temos ainda muitas práticas tradicionais, né? E é difícil, né? Porque, como a gente fala no grupo, né? Romper essa síndrome de Gabriela na educação, né? É difícil, porque mudar é difícil, né? Você tem que desconstruir algumas coisas, né? Você tem que reaprender, e reaprender dá trabalho, exige dedicação, exige estudo, e é um processo de frustração também. Eu me vi muito frustrada, né? Eu achava que eu tinha uma boa prática, né? Mas revisitando alguns trabalhos, revisitando alguns portfólios, eu me frustrei, que foi o primeiro impacto. Poxa, eu preciso rever muita coisa que eu achava que era significativo para as crianças, né? As minhas primeiras experiências com os bebês, eu realizava com eles sentados na cadeirinha, né? Eu não respeitava esse movimento livre da descoberta. Mas que bom que ao longo desse processo eu fui mudando. Eu vi mudança também. Só que o desafio na rede é muito maior, né? Hoje o meu maior desafio é a documentação pedagógica, né? Todo mundo acha que a primeira infância é só cuidar, né, dos bebês. Os pais, eles não entendem como é complexo esse processo, né? Como esse professor, ele precisa estar embasado para ter esse olhar sensível, esse olhar de escuta, né? E é difícil, né? Você ser sensível, porque a rotina, ela é muito cansativa. Então, são várias coisas que nos atravessam na primeira infância, né? Beatriz, quando tu pensava no teu planejamento, tu trouxe agora o exemplo, né? Os bebês faziam as propostas sentados na cadeirinha. Quando tu pensava nesse planejamento, qual era a tua ideia para o planejamento? Qual era o teu objetivo, tua intenção com aquilo que tu planejava? A minha intenção era proporcionar experiências sensoriais para os bebês, né? Só que de um jeito que proporcionava e não proporcionava ao mesmo tempo, né? Porque eu não respeitava essa autonomia da criança, né? E aos poucos eu fui mudando, a gente foi ampliando, né? Eu tinha outras professoras e agradeço todas as que passaram nesse meu caminho da educação. Foram muitas, não tenho como lembrar de todas. Algumas me marcaram muito, né? Com as suas partilhas, umas por positivo, outras por negativo. É assim que se constrói um ser humano, né? Não só de coisas positivas. Os incômodos negativos, eles também nos fazem crescer, as críticas, né? E através de algumas críticas eu fui buscando, eu fui estudando, fui tentando mudar minha prática, mudar a minha concepção mesmo de trabalho com crianças tão pequenas, nas relações, né? Porque o ambiente escolar, ele tem vários obstáculos, né? Do convívio com os adultos, dos convívios com os pais, com as crianças. É um processo, né? Aos poucos você vai aprendendo,
vai revendo alguns erros, né? É Qual se foi o teu perdoar. ponto de partida? Qual foi, assim, teu ponto de partida? Ah, eu vou começar a pensar nisso agora. Eu sempre tinha alguma coisa que me instigava, né? Quando eu estava nessa instituição, nós recebemos uma bebezinha com síndrome de Down que tinha um comprometimento motor. E eu não sabia, né? Como que eu vou atender essa criança? Então, eu fui provocada a buscar. Então, como é que eu posso atender essa criança? O que que eu preciso saber? E assim, nessa minha longa jornada, foram aparecendo outros desafios, crianças com microcefalia, ou crianças que a gente chama de muito agitadas, né? Então, todas essas complexidades foram me impulsionando a estudar, a pesquisar, para poder atender essa criança, né? Para aprender com ela também. E na rede não foi diferente, né? Era um universo novo, com muitas demandas de documentação, que era algo diferente, né? E eu falei, nossa, preciso recomeçar, né? Tudo de novo. Mesmo com tantos anos de experiência, né? Sim, porque é um universo completamente diferente, Sim. né? Nós temos o embasamento teórico, mas eu precisava de mais, eu precisava da prática, da partilha da prática, né? Porque é uma outra realidade, é um outro público, né? Um outro espaço de escuta, então eu tive que reaprender algumas coisas, né? E eu ficava muito ansiosa por partilhas, né? E eu não encontrava essas partilhas, ficava angustiada, conversava com algumas amigas mais próximas. Poxa, mas ninguém compartilha o trabalho, ninguém fala o que faz com as crianças, por quê? Por que que a gente não conversa sobre isso? E num momento como esse, tão antagônico, foi o momento que eu mais consegui ter partilhas. Eu fiquei, assim, muito feliz, né? A situação, ela é muito triste, mas ela me abriu uma janela maravilhosa de partilhas. Eu já estava nesse movimento de busca, de mudança de prática, de revisitar, de autoavaliação, já estava nesse movimento, mas ainda me ansiava essa partilha, né? Eu ficava me questionando, por que será, né? Não estamos concorrendo a nada, não é uma disputa, não é uma corrida de quem chega primeiro, qual que é o professor que faz melhor. Por que que a gente não pode partilhar? Por que que a gente não pode conversar, né? Você me contar uma proposta, relatar, mesmo que eu faça a mesma proposta, mas não são as mesmas crianças, não vai ser o mesmo trabalho, o resultado não vai ser o mesmo, né? Eu posso fazer a mesma proposta que uma colega, mas os resultados vão ser diferentes, isso é muito rico. Vamos conversar, olha, como é que foi a sua turma reagiu diante da proposta? Olha, a minha reagiu dessa forma, e depois, como é que você deu continuidade? Porque é dessa troca que novos saberes se constroem. Porque cada criança é única, né? E nesse momento de pandemia eu fiquei muito feliz. Só que nesse momento de pandemia, nesse momento de troca, me veio a questão da educação antirracista. Que foi algo que me fez sofrer muito, né? Porque eu sou uma mulher preta, venho da escola pública e tive a minha vivência nesse espaço, né? Aí eu fui obrigada, né, movida por essas provocações, a relembrar como era o meu espaço na escola. O que esse espaço significava, né? Que significado eu, Beatriz, enquanto criança, tenho de chão de escola? E eles não eram positivos. Lembranças doídas, difíceis, né? De reviver. Tive que parar, teve dias difíceis, tive que ligar para as amigas, né? Porque eu sou assim, se você não me liga, eu te ligo. E aí, dialogar, porque é isso, né? No coletivo que a gente se reestrutura, constrói uma nova rede. E não é um processo fácil, né? Falar sobre racismo não é fácil. É um lugar de silêncio, ninguém quer falar. Que é difícil. Tu tá vivendo tudo isso nesse momento. Nesse momento. Tudo nesse momento. As partilhas, quando tu diz das partilhas, são essas trocas entre os professores que tu gostaria muito, que tu Sim. buscava, né, por esses questionamentos, por esses
caminhos de reflexão, de sensibilidade, de mudanças, e tu não encontrava. E quando tu encontra, te abre mais uma possibilidade, que é o estudo e o conhecimento sobre educação antirracista. E aí Sim, tu começa uma autorreflexão. sim. E a pior da minha vida, eu posso afirmar, né? Porque você buscar embasamento teórico é muito simples, está no livro, está registrado. Agora, você voltar nesse lugar de criança é muito difícil, é muito doloroso. E o mais doloroso ainda foi quando eu me identifiquei que eu também reproduzo práticas racistas com as crianças. Falas que são estruturadas e naturalizadas, que eu não tinha a menor ideia que eu reproduzia. Fiquei Olha, fiquei muito triste, conversei com várias amigas, falei assim, é, é, parecia que eu tinha saído do fundo do mar e comecei a respirar, saí de uma inércia, falava para minhas amigas, nossa, parece que eu acordei, eu estava no momento de inércia, eu não conseguia identificar, né, algumas ações que eu reproduzia, e é doloroso você já tinha sido doloroso e frustrante saber que eu reproduzia algumas práticas tradicionais, né? Mesmo embasada numa pedagogia de escuta, numa pesquisa plikleriana, né, de Reggio Emília, identificar nas minhas práticas ainda traços do tradicional. Mas foi muito mais dolorido identificar ações racistas na minha prática, né, na minha fala, não diretamente, né, porque eu entendi que a gente precisa entender que não é algo que a gente tem noção. Eu não saio de casa para atender as minhas crianças, né, vou destruir uma criança hoje. De forma nenhuma, né? De forma nenhuma. Todo professor, ele sai de casa para cumprir o seu papel enquanto professor, né? Se dedicar àquilo que ele escolheu. E comigo não era diferente. Mas quando me foi anunciado que algumas práticas que eu tinha com as crianças comprometiam o entendimento delas e só postergavam, né, essa discussão, eu fiquei muito chateada. Falei, poxa vida, né? Como não estava ali na frente dos meus olhos, né? Como que uma simples fala pode validar um pensamento de uma criança que está começando a se estruturar, né? E é muito difícil você voltar, você relembrar. Conversei com o grupo da escola, nós tivemos uma parceria incrível com uma outra professora que tem esse entendimento mais claro, né? A gente começou a articular um ambiente de discussão, porque é isso, né? É no coletivo. Se não conversarmos sobre isso, não tem mudança. Se não e olha refletirmos. que bacana, Beatriz, tu falar assim, ó. Então, tu teve esse despertar, né? Te abriu essa possibilidade de conhecimento e tu não ficou só para ti. Então, tu, tu te inspirou em alguém e agora tu serve de inspiração onde tu trabalha, por exemplo. Tu leva para discussão aquilo que tu aprendeu, né? E é tão bacana quando, além de tu levar para discussão o que tu aprendeu, tu recebe esse acolhimento da tua escola. Então, assim, quando uma escola abre possibilidades, né, para as novidades ou para os estudos, para as possibilidades de discussão, abre para aquilo que a escola ainda não havia ofertado, né? A escola está fazendo o quê? A escola está considerando a importância que aquele assunto tem para aquela professora. Então, a escola está abrindo possibilidades e talvez muitas coisas não são, não tem um ponto de partida da escola, mas tem do professor. Aí o professor traz, porque a escola é isso, né? A Sim. escola é esse coletivo. Então, o que tu está trazendo é que tu, fora da escola, tu teve conhecimento de um tema e tu traz para dentro da escola para conhecimento de todos. Isso é muito bacana. Olha aí a Michelle falando. Conta para nós depois quais foram os pontos de partida para esse despertar. Isso aí que eu ia te Ah, perguntar. o ponto de partida foi voltar, né, ressignificar o chão da escola, né, eu estava nesse processo doloroso, eu ligava para minhas amigas e falava, nossa, lembrei de uma coisa, Mas, mas, que mas isso, tu participou de uma formação específica isso, aí?
Sim, Tá, aqui em São Paulo já estava tendo uma discussão sobre tá. uma educação antirracista, né? Que é uma coisa que deveria ser para ontem, mas ainda Uhum, está engatinhando, né? Por conta de todos esses acontecimentos que a gente tem acompanhado. Agora, recentemente, teve mais um, né? A gente precisa conversar sobre isso, né? As crianças precisam conversar sobre isso também, mesmo as crianças bem pequenas, né? uhum, A gente precisa romper essa estrutura, deixar de ser natural, né? Não isso. é brincadeira, né? Não é só essa questão do racismo, é a questão da concepção que a gente tem de criança, dessa criança impotente, incapaz, né? Não, a criança ela é muito potente, você não precisa ensinar a criança a sentar, você não precisa ensinar a criança a andar, ela vai, ela é potente, ela vai conseguir. Né? Eu lembro que no começo, quando eu comecei a trabalhar no berçário, tinha uma angústia muito grande e o medo deles se machucarem, né? Porque tinha essa responsabilidade, né, com os pais. Né? Não quero que meu filho se machuque. Tem aquele monte de querer que eu não quero, né? Que eles não te identificam como um educador. Então, não quero que ele se machuque, não quero que ele se suje, né? Então, um bonequinho, né? Uhum, Então, como desconstruir tudo isso, né? É difícil. Então, você tem que estudar para você ter embasamento para conversar com esses pais, né, para você explicar, né? Então, é só a partir desse diálogo. uhum, E eu já toda essa movimentação sobre racismo, sobre uma educação antirracista, nós temos vários vídeos na internet, relatos de mãe. Os que mais mexiam comigo eram relatos de mãe. E comigo, aí eu comecei a identificar situações que eu vivi e que eu não identificava. isso. A primeira situação que aconteceu comigo foi quando eu estava aqui no condomínio mesmo do meu prédio. Eu não sou muito vaidosa, né? Então eu estou em casa, hoje eu me arrumei especialmente para conversar com vocês, né? Mas quem me conhece sabe que eu sou muito tranquila. E desci com as crianças para brincar. Elas têm um tom mais claro que o meu. E uma funcionária aqui do condomínio me abordou ali, eu brincando com as crianças, estava sentada, e perguntou há quanto tempo que eu cuidava delas, me identificando como babá das minhas próprias filhas. Na hora, aquilo não me ofendeu. Eu respondi, não, desde que elas nasceram, né? Aí eu até antes, e levei aquilo como uma brincadeira, né? Não me ofendi naquele momento, e era uma mulher negra, né? Então, eu tenho certeza que ela não quis me ofender, né? Mas aquilo está tão naturalizado, né? É uma estrutura que a gente não entende, que a gente não pensa sobre ela, a gente só reproduz e vai reproduzindo e vai reproduzindo. E foi a partir dessa partilha com outras mulheres negras que eu fui tomando consciência desse racismo naturalizado, né? Uhum, De como a sociedade entende esse lugar da mulher negra, né? Que eu não uhum, podia estar. Enfim, aqui não é um condomínio de luxo, pelo contrário, mas eu não poderia estar nesse lugar, né? Eu não poderia ter filhas brancas, enfim, são várias questões naturalizadas aí. E no uhum. espaço da escola, né, nesse diálogo, né? Porque para você ver como esse diálogo, a gente fala tanto de escuta, né? Da escuta da criança, de uma escuta ativa, do diálogo, e essa escuta, ela não acontece entre os professores, muitas vezes, né? Eu cheguei no seu trabalho a partir de uma partilha com uma outra professora, e hoje nós estamos aqui, eu te escuto, você me escuta, outras pessoas também estão Isso. participando, e a partir disso a gente vai construindo novos saberes, novos entendimentos, né? E a partir dessa escuta, desse diálogo com essa professora, foi me surgindo outras perguntas. Nossa, mas será que isso acontecia comigo na escola porque eu era negra? E aí, essa tomada de consciência Um vai resgate, acontecer, um né? resgate, Começa a fazer um resgate da tua infância, da tua adolescência, da tua família, dos sim, contextos. sim, e com essa pesquisa, com esses estudos, eu fui resgatando junto com isso essas práticas, né? E a ausência de algumas práticas também na escola, no espaço da escola, né? Práticas que permitem a criança falar, a criança ser escutada também,
né, poder exteriorizar um sentimento, né, porque a escola, ela tradicional, ela é conteudista, a criança não tinha tempo para falar com o professor. Ela senta, copia lá no caderno, na educação infantil, então, muito menos, porque eu tenho 40 anos, né? A educação infantil nem era da educação, era da saúde. Eu não sei como é aí no Sul, né? Então, quando ela muda desse espaço da saúde, que ela sai do lugar só do cuidar físico, começa a se resgatar outras questões, né? Começa a se pensar em outras questões. Quem é essa criança, né? E, e aí eu fui pensando várias coisas, fui articulando com outras pessoas, nos grupos muito potentes, as conversas, os afagos, né? Porque nesse momento a gente também precisa de afago. Isso aí. Também. Sempre quando mexe, né? Sempre quando a gente faz esse resgate de alguma determinada situação na vida, a gente precisa também desse momento de afago, como tu diz, né? Por Sim. quê? Porque isso tudo dói, porque envolver essas questões que nos fazem pensar ou nos machucam, dói. E aí, o que que a gente faz com essa dor, né? A gente entra fazendo a nossa prática com toda essa dor, a gente precisa também saber lidar com tudo isso que vem acontecendo, essas transformações, né? E isso a gente precisa também pensar no contexto da educação infantil, quando que as crianças também podem falar das suas dores, quando que as crianças têm direito de sentir a dor, de sentir a vontade de chorar e de chorar, de sentir a dor de ralar o joelho, de sentir a dor de não ser aceita em um determinado grupo de brincadeira naquele momento X, né? De sentir muitas vezes as coisas que acontecem e não somente de sentir, mas de serem acolhidas, né? Então, o Sim. nosso papel, de novo a gente vai falar sobre isso, né? É de um compromisso tão grande, que quanto mais a gente ouve, quanto mais a gente estuda, mais a gente se dá conta que não dá para parar. Não dá para parar esse movimento de partilha, de leitura, de pesquisa, de investigação. E aí a pesquisa, quando eu falo, não é só pesquisa para quem está lá no mestrado, no doutorado, Sim. também importantíssimo. E nós que não chegamos lá ainda, ou não chegamos lá, estamos nessa reflexão também, né, fazendo essa pesquisa na escola, no chão da escola. E o Sim. que tu traz aí é um movimento importantíssimo que a gente quase não vê, a gente quase não ouve falar. Então, falar de educação antirracista e dentro do contexto da educação infantil, então, né, que parece, mas eles são tão pequenos, mas deixa mais para frente, né? Então, assim, eu acho não, né? Tenho certeza de como é válido tudo isso. E o pessoal tá comentando aí sobre essa questão de ser naturalizado, né? Então, a Michelle falando, precisamos estudar muito para desnaturalizar esse preconceito naturalizado. Porque, como tu disse, Beatriz, tu também, né, te coloca nesse lugar, poxa, eu também já falei, eu também já fiz, também já olhei. Então, assim, é natural para todo mundo, mas não pode ser natural, né? Sim. Não dá mais. É uma questão é uma responsabilidade. A Michelle falando, ó, a consciência da responsabilidade do nosso papel, exatamente. Se a gente não fizer esse resgate, não fizer essa afirmação todos os dias, né? As demandas da nossa prática nos engolem. Então, a gente precisa todos os dias estar nesse movimento de afirmar tudo isso. Não, eu tenho uma responsabilidade, né? Toda uma questão social aí, mas pode Sim. continuar para eu não. Sim, é isso que você falou, toda uma questão social, né? O papel do professor, ele é de um compromisso muito grande, né? E a gente precisa ter consciência disso, né? Não é só o da rede pública, é o da rede particular, né? Porque ele está ali. Teve uma situação aqui com a minha filha numa lição de matemática. Aí eu fui tentar ajudar, ela falou assim, não, mas não é assim que a minha professora ensina. Né? O meu conhecimento foi invalidado naquela hora, porque a professora dela, porque aqui em casa eu não sou a professora dela, é só a mãe, mas olha só, porque a professora me ensinou diferente, né? Olha a importância,
disso para essa criança, né? E na primeira infância é muito mais, porque quando você traz o planejamento de contexto, né, que eu já comecei a pensar lá no comecinho do ano passado, comecei a ter um olhar diferente para esses momentos, o quanto esses momentos são importantes, né? O aprendizado, ele não está só naquele momento que você está lendo uma história ou que você está elaborando um projeto com as crianças. Ela está na acolhida da entrada, ela está na relação com os outros funcionários, na alimentação, na hora do sono. Tudo isso a gente tem que pensar e repensar. Será que na entrada eu estou acolhendo as crianças da mesma forma? Né? Será que eu estou conseguindo acolher também essa família? Né? Olha só que interessante poder pensar, né? Eu Sim, acolho só a criança, eu acolho a família, eu acolho aquela família que tem tantas perguntas, eu acolho aquela família que também é silenciosa e mais afastada, né? Eu acolho aquela família que às vezes tem é, todo um cuidado em falar com o professor, com a professora, né? Um distanciamento. Como eu olho para tudo isso? Para as diferenças, né? Para aquilo que não faz parte da minha realidade de vida, mas faz parte da deles, ou para aquilo que faz da deles, enfim, né? Para toda essa diversidade que é, a gente lê. Eu sempre digo, a gente lê muito sobre isso, a gente ouve, a gente estuda, e na prática, o que que a gente faz com essa diversidade toda, com todas essas diferenças, né? exatamente. E na prática, né? Porque a teoria, como eu te falei, ela está lá no livro, ela está fácil de se alcançar. Mas e na prática? Porque as diversidades são imensas, né? Cada família vive uma realidade diferente. Você, enquanto professor, você tem que ter um olhar para todas essas diferenças, né? Respeitar cada uma na sua individualidade. Tem aquela mãe que tem a dificuldade de entregar o filho, que ao primeiro momento você pode se irritar, mas você tem que olhar para aquela mãe, né? O que que é esse filho? Né? Quanto tempo que ela demorou? O que que essa criança representa? Né? E tem aquelas que entregam o filho no corredor e ele vem sozinho andando, né? Então, mudar esse olhar de julgamento, né? E deixar esse lugar só da acolhida, cada um com o seu jeito, né? E Cada aí um. também, Beatriz, mudar esse olhar de somente coletivo, 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 né? A turma, Sim, as crianças, o grupo, e aí as crianças já não têm mais nome, né? Porque a gente faz sim. tudo no coletivo. Eu Sim, escrevi no ano passado, ou retrasado, um poema, fiz uma escrita, um registro sobre isso, né? É, ano passado. Eu tenho 18 crianças, eu tenho 18 culturas, 18 histórias, 18 partos, 18 sonhos, 18, de tudo, é tudo muito diferente. Eu tenho uma turma, mas eu tenho 18 histórias de vida ali, né? Qual é o meu papel diante de tudo isso, né? É acompanhar cada um deles, é poder conhecer e auxiliar e mediar esses processos de aprendizagem e de conhecimento de mundo, né? sim, e é muito importante, né? E eu fiquei nesse momento de reflexão, por isso que eu coloquei presente, passado e futuro, né? Isso. A professora que eu fui, e o que eu tenho o que é importante mudar, o que eu tenho que mudar. E a professora que eu sou hoje e que caminho que eu quero seguir para ser a professora no futuro. É um processo longo, né? Eu estou longe de ser a top 10 das professoras, né? É um processo muito longo de desconstrução de muitas Existe coisas. tempo, né, Beatriz? A gente não Sim, faz uma coisa de um dia para o outro, porque daí qual é o significado do processo, que nem tu diz, né? Teve o momento do despertar, e daí daqui a pouco eu vou elaborando tudo isso, e aí não é só o senso comum, eu também tenho a teoria para embasar essa prática. sim, E eu chego num lugar onde eu conheço outras pessoas e eu me fortaleço, então, com aquilo que eu estou, né, vivendo. E aí eu me sinto mais segura para criar formas de trabalho ou criar pedagogias, né? Ou já usar todo esse meu conhecimento na prática. Então, isso precisa de tempo, por isso que a gente sempre diz. Não é só a gente fala, as crianças precisam de tempo e o professor também, porque não é, senão ele continua fazendo a mesma coisa, só que ele mudou de nome.
né? E não é Sim. essa a ideia. Então, assim, quando a gente brinca, fala lá nas nossas formações, eu vou fazer agora uma outra forma de projeto, mas na verdade é o mesmo projeto lá, onde o professor escolhe tudo, eu só mudei o nome e coloquei projeto de investigação. Então, não é isso, é um processo mesmo. E esse processo ele precisa ser respeitado, né? Até mesmo no lugar onde a gente trabalha. Então, é um grupo de professores lá, sei lá, de 15 professores. A Beatriz está vivendo um momento que é diferente da outra colega, que é diferente da outra, né? Então, eu não posso, talvez aí os gestores que também estão aí acompanhando, né, sabem que a gente não pode agora cobrar de todos os outros, sendo que o conhecimento, o princípio ali, o que surgiu foi da Beatriz. Então, o grupo discute, o grupo cresce junto. Isso se faz, né, assim que a escola se faz, assim que a escola se fortalece. Então, é muito legal quando tu fala desse processo, tá passando por um processo, né? E gostaria de chegar a tal lugar. Então, tem também as metas, os objetivos, né? Isso é reflexão da prática. Sim, né, muito importante. E esse grupo, ele abre muitas portas, né? Como acho que foi a Denise que falou numa das conversas, né? Primeiro eu me senti um peixinho sozinho, aí eu fui encontrando outro peixinho, né? E aí a gente virou um grande cardume. E nessa situação de pandemia, vários diálogos estão acontecendo, né? Questões muito importantes sendo discutidas, né? Não só em relação à pandemia, aos cuidados, mas em relação à criança, né? Olhar para essa criança de uma outra forma, olhar para esse espaço e agora, né? Num retorno. Que espaço que a gente vai oferecer para essas crianças nesse retorno, né? Principalmente na primeira infância, né? Que eles precisam de acolhida, que eles precisam de colo, que eles precisam de escuta, né? Isso também nos gera angústia, esse retorno nos gera angústia, porque eu me recuso a receber uma criança chorando no portão e não poder pegar ela no colo, né? Eu vou acolher. Não existe esse distanciamento social dentro de uma escola de primeira infância, é impossível. Isso E não eles é. começaram porque justamente a gente vem de um processo de transformar esse olhar, né? De Sim, toda essa sensibilidade do toque. Aí a gente passeia, vai por todas né, as abordagens. Aí a gente tem Pickler falando desse laço que a gente tem no adulto e criança, dessa relação, né? E aí a gente se depara com esse distanciamento e todos esses desafios que vamos ter. Então, nunca estaremos prontos, nunca estaremos prontos. Não estudamos sobre um processo de distanciamento, não estudamos, sim, não nos aprofundamos nesse tema na faculdade, né, em nenhum outro lugar. Então, o que que a gente faz com isso? A gente usa as teorias e também o nosso conhecimento da prática e vai criando estratégias, vai construindo pedagogias, criando pedagogias, né? sim, A Madalena Freire que fala que a gente primeiro a gente imita alguém e aí depois a gente serve daquele que é imitado, né? O imitado serve de referência também para alguém. Então, quando tu traz essa tua experiência hoje aqui, e a gente compartilha muito no grupo, né? Vocês ali, principalmente, o dia todo. Às vezes eu nem consigo acompanhar toda a caminhada, mas eu vejo que o tempo todo vocês reforçam isso, né? O quanto está sendo importante essas trocas, o quanto tem sido importante. Olha aí o pessoal falando, a Débora, ó, ser peixinho contra a maré. O quanto tem sido importante viver nessa rede de apoio. Por quê? Porque cada um está vivendo uma experiência diferente no seu município, no seu estado, né? Na sua escola lá particular, e não está sendo fácil. Então, tu te inspirou em alguém, Beatriz, quando tu fala assim, eu mudei alguns conceitos, eu conheci e eu pude refletir sobre educação antirracista. Então, tu te inspirou em alguém. E agora aqui, né, nesse momento que é público, né, nessa live, tu também pode servir de referência para alguém que te escuta e, poxa, eu não tinha pensado em estudar sobre isso e eu já me percebo, já fiz aqui uma reflexão, né, um resgate de quantas vezes também reproduzi algumas questões que não fazem parte daquilo, até mesmo que eu acredito, né?
Então, é, a gente tem que pensar que não são somente os grandes autores, que são as pessoas que a gente lê, né? Estou aqui com a pilha de livro do meu lado. Não são só eles, nós também temos que multiplicar tudo isso, né? Então, vira em público para poder contar e ter a humildade, como tu diz, né? De dizer assim, não, eu tenho 12 anos de experiência e eu venho em um processo de transformação, eu reaprendi, eu tive que aprender de novo, eu fiz resgates, eu compartilhei, eu busquei porque eu não estava encontrando, eu me fortaleci, eu me doeu agora mudar tal coisa. Isso faz parte desse processo, né, de ser professor. Como Paulo Freire sempre diz, nós não nascemos professores na terça-feira às 4 da tarde. Não nascemos, não foi no dia que a gente se formou lá na graduação, né? Não foi no Sim, dia que a gente escolheu a pedagogia. Então, quando tu fala em toda essa experiência, assim, e daí quando tu falou agora na educação antirracista e de todo esse movimento, fiquei aqui muito sensibilizada, enfim, né? E não só isso, mas isso faz com que a gente faça uma autorreflexão. Uma autorreflexão. Isso é tão necessário e, além de necessário, é urgente. Não dá mais para esperar, né? Então, acho muito bacana. Vocês viram como a hora passa rápido, gente? 10 sim, para 10. Então, acho muito bacana, assim, trazer isso para discussão, né? Trazer para reflexão. Eu sei que muitas meninas vão assistir daqui a pouco porque tinham aula, me mandaram um monte de mensagem aqui porque tinham aula, mas fica gravado como uma oportunidade de que isso seja multiplicado, assim, sabe? Chegue nas mãos de muitos, nos ouvidos de muitos. Porque não é fácil viver a experiência da docência, não é fácil. Ainda mais viver essas transformações. E nós estamos vivendo nesse momento agora de muito desafio, muita angústia, muita insegurança. Então, ó, o pessoal tudo comentando aí, ó. Nossa bagagem no percurso do processo vai sendo construída e preenchida sempre. Isso mesmo, Marta. Não estamos prontos, estamos num processo. E aí, além disso, por exemplo, ali nós temos um grupo com quase 200 pessoas, acho que até já passou, né? Então, assim, ó, cada um está em um passo. O caminho a gente está seguindo o mesmo, todo mundo está no sim. mesmo caminho, né? Mas cada um em um tempo e um passo diferente, né? Então, eu fico bem feliz, assim, por poder trazer quem está vivendo essas experiências. Por quê? Porque isso fortalece quem está ouvindo. A gente vai pensando assim, não, então é um caminho possível. Não está Sim, só nos livros. Tudo que está aqui no livro pode fortalecer a minha prática, porque a gente não desconsidera a teoria, muito pelo contrário, a gente sim, estuda muito a teoria para colocar em prática. Então, pode falar mais um pouquinho aí para a gente sim. Ai, poder. mas fico muito, muito feliz, assim, né, com essas partilhas, né, que era algo que eu ansiava e alcancei muito mais do que eu esperava, né, porque é isso, é no coletivo que as mudanças vão acontecer, eu te ouvindo, você me ouvindo, essa escuta entre professor, essa escuta é para as crianças, né, é para que nos tornamos agentes da mudança, né? A gente precisa romper essa estrutura tradicional, centralizadora. Nós aprendemos junto com as crianças. Né? Não é só as crianças que aprendem conosco, né? Nós estamos ali numa descoberta juntos, Em né? participação, né? Sim, né? Enquanto eles estão lá no parque, nas suas brincadeiras, quando eles te convidam a brincar, aceite o convite, né? Partilhe essa experiência da brincadeira, né? Escute, fale também, né? Se permita essa troca, né? Porque às vezes a rotina maluca que cada um vive vai nos tolhindo de algumas coisas, né? Então a gente precisa ter aquele olhar sensível, né? Voltar lá no comecinho, né? Se revisitar, que é muito importante, se autoavaliar sempre, porque se você está lá no campo da perfeição, você nunca vai olhar para trás. Né? Então, Não precisa, né? sim, então é muito importante sair desse lugar da perfeição, que o professor sabe tudo, não sabemos tudo. Vamos desconstruir isso, né? É um processo, se a medicina evolui, a educação também, né?
né? Boa, muito legal, Beatriz. Eu acho que a gente poderia ficar muito tempo falando nisso, né? E estudando sobre isso. É, e eu acho que é uma possibilidade aí também de se pensar, de poder multiplicar isso. E aí o pessoal participando, ó. Isso mesmo, Marta. Construção sempre. E eu acho que deixar isso assim, trazer a público, né? Esses encontros e essas falas é uma forma também de despertar no outro. Então, que a gente possa fazer muitas vezes assim esses momentos de reflexão. Por quê? Porque um dia despertou em ti, porque um dia despertou em mim. E vai chegar um tempo, né? Sempre tem um momento do divisor de águas para alguém. Sim, Então, pode ser um assunto aqui, um assunto ali, afinal de contas, nós somos professores de educação infantil, então a gente fala de muitas coisas ao mesmo tempo. A gente estuda muitas coisas, porque a gente fala de uma criança inteira, da inteireza da criança, então a gente precisa dar sim, conta de todas essas linguagens, 100 linguagens e mais 100. Então, a gente falou de pontos muito importantes aqui que podem ser discutidos mais para frente. Busquem referências. A Beatriz fez curso, né, Beatriz? Depois, sim. não sei se tu quer falar o nome da prof? Ah, é a Referência. professora Janaína, da EMEI Jardim Ideal, ela é formadora também, ela tem uma bagagem muito grande de conhecimento para compartilhar, e ela é super aberta para De compartilhar São Paulo? também, é de São Paulo, e Então, nós temos várias outras referências, tem muita coisa acontecendo na rede agora sobre isso, né, que isso é muito bom, a gente precisa conversar, né, a gente sim, precisa ampliar esse diálogo sobre essas práticas no chão da escola, né. isso mesmo. E tem Isso. um curso também, né, no Senac também, sobre educação antirracista. Eu vou colocar lá no grupo depois. É um curso Coloca lá, gratuito. e daí Isso, eu vou depois tu colocar. comenta aqui também na live, depois que ela ficar gravada, tu deixa o teu comentário, escreve o nome da prof, tudo direitinho, o pessoal procurar. Eu acho que se cada um levar para sua escola essa discussão, a gente ganha muito e as Muito. crianças ganham muito, né? Para que Sim, possam viver essas infâncias aí com muito respeito, que a gente possa viver a nossa prática com compromisso. sim, Certo, Beatriz? Vou deixar certo. gravado aqui. Compartilhem se quiserem depois, marquem o pessoal que não pôde participar. Mas eu quero te agradecer muito por aceitar o convite, né? E a gente segue se encontrando, conversando muito, Sim, fala muito. muito. E eu acho que o nosso retorno, assim, vai ser muito importante, sabe? Aquele momento em que a gente leva tudo que a gente vem estudando e conhecendo para dentro da escola, para viver outras experiências, né? Fortalecer algumas e viver transformações de outras. Então, um beijo, gente, para quem participou. O tempo está acabando, a gente precisa gravar, Deus o livre. Obrigada por quem participou. O pessoal comentou muito. Pena que o chat não fica gravado, gente. Sim, Gil, nada. Obrigada. A Michelle também está com um curso aí de aberto, gente. A Michelle que fez live com a gente, a primeira live, tá? Fiquem ligados aí, acompanhem ela nas redes. Beijo, Beatriz. Boa noite, tá? beijo, gente. Boa Tudo noite. bom. Muito obrigada por Estudo. essa conversa. Tudo de bom para vocês. Beijão. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite, gente. tchau.